Ele foi, falou com o jovem, perguntou se o jovem aceitava ser um modelo de Jesus. O jovem relutou, porque o jovem não se achava digno de representar a pessoa de Jesus. O jovem ficou triste, aliás, constrangido, dizendo: não tem como eu ser o representante, o modelo pelo qual o Senhor vai pintar a face de Cristo. Mas depois de muita insistência, aquele jovem aceitou ser o modelo para Da Vinci usar no desenho ou na pintura da ceia. Mas aí ficou faltando alguém para representar Judas. E ele começou a procurar, e em todos os lugares, e não conseguia achar alguém que fosse a representação de Judas. E o quadro ficou incompleto durante dias, meses, anos, se ele terminar o quadro. Quando foi um dia, ele estava em viagem, eu não lembro da cidade, lá na Itália, e ele ia passando na frente de um bar, e viu quando a polícia estava levando um homem à força, que tinha matado gente daquele bar, que tinha pintado, que tinha bordado, que era um homem perigoso, um homem mau, um homem perverso. E aquele homem foi levado para a cadeia, com um semblante pesado, um semblante assustador, um semblante mau. E ele procurou o governador e pediu autorização para usar aquele rapaz para ser o modelo para Judas. O governo autorizou. Ele pegou o rapaz com muito cuidado, com alguma segurança, e levou para o seu ateliê para usá-lo como modelo para Judas, pois era o único que estava faltando. Ele já tinha achado de todos, com dificuldade achou um para ser o modelo de Jesus, mas estava faltando de Judas. Passou anos para poder ele achar alguém que pudesse representar, que pudesse olhar para ele e ver nele o rosto de Judas, o traidor, do que vendeu Jesus, do que era ladrão. E quando ele estava pintando o quadro, ele olhou para o rapaz e decidiu conversar com ele, perguntar aonde ele morava, sobre família, para deixar o camarada mais tranquilo, mais à vontade. Aí o rapaz disse: eu sou da cidade tal. Ele disse: eu já fui lá nessa cidade. Foi lá onde eu achei um rapaz que eu usei como modelo para pintar o rosto de Jesus. Aquele rapaz olhou para ele e disse: olhe bem para mim, preste atenção na minha fisionomia, olhe bem para o meu rosto, olhe com cuidado. Quando Da Vinci começou a olhar, sem entender direito, se o seu rosto não me é estranho, o senhor tem uma aparência familiar. Ele disse: pois é, o rapaz que você usou para pintar o rosto de Jesus sou eu. Você lembra daquele rapaz que você trouxe para pintar o rosto de Jesus? Sou eu. Da mesma pessoa, ele achou o rosto de Jesus e achou o rosto de Judas. Na mesma pessoa, ele achou o rosto do bem e o rosto do mal. Na mesma pessoa, ele viu o céu e viu o inferno. Na mesma pessoa. Veja, o texto que li, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A advertência de Jesus contra a igreja de Éfeso, que é uma das 7 igrejas da Ásia, é que ela tinha deixado o primeiro amor. São 7. Só tem uma igreja que Jesus elogia de forma plena. Todas as outras ele critica e reprova. Todas as outras são 7, e 6 são totalmente reprovadas por Jesus. Éfeso deixou o primeiro amor.
Laodiceia era morna, colocou Jesus para fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para os amados irmãos, não se assuste que eu vou falar, mas entenda. Mesmo com todos esses defeitos, a Bíblia diz que Jesus estava no meio delas. João, ele recebe a revelação e diz que viu 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, e Jesus está no meio dela. Veja que são igrejas falhas, são igrejas pecaminosas, igrejas com defeito, mas Jesus está no meio dela. Eu preciso dizer isso para você e lhe dizer que a igreja de Jesus na terra, enquanto aqui estiver, ela será cheia de defeitos, cheia de falhas, cheia de pecado, cheias de problemas. Não se assuste com o que eu vou dizer. Mas você é crente, você entende de Bíblia, você tem o Espírito Santo. Nem o céu, preste atenção no que eu vou falar, eu vou pegar pesado. Nem o céu é perfeito. Não, pastor, agora o senhor passou dos limites. Então preste atenção, eu estou no culto de ensino. Nem o céu é perfeito. Não, pastor, peraí, aí é demais também. De onde foi que veio Satanás? De onde foi que veio o diabo? De onde foi que veio Lúcifer? De onde foi que vieram os demônios? Onde é que eles estavam? No céu. Então nem o céu, meu irmão, é perfeito. Alguém disse assim, que Satanás congregava na melhor igreja, o céu, tinha o melhor pastor, Deus, não tinha nenhum problema, mesmo assim se rebelou. Então não queira que uma igreja cheia de homens e mulheres, carne, pó e cinza, comedor de farinha e feijão, seja perfeita. Não tem condições, porque nem o céu foi perfeito. Se poderia haver uma igreja perfeita na terra, era a igreja que Jesus era o pastor de forma literal. Não falo de forma espiritual, literalmente. Só tinha 12 membros na igreja de Jesus. Mas tinha um que roubava, que era o Judas. Tinha um que era estressado, o Pedro. Tinha um que queria a cadeira do lado direito, outro que queria a cadeira do lado esquerdo. Tinha um que não tinha muita fé, era o Tomé. O João mesmo, quando Jesus foi passar por Jericó, por Samaria, e os samaritanos não queriam deixar ele passar, eles querem que a gente ore para descer fogo do céu para matar todo mundo. A igreja que era para ser perfeita, era a igreja onde Jesus, literalmente falando, foi pastor, irmãos. E quando o negócio apertou para Jesus, correu todo mundo. Pedro mesmo disse que nem conhecia Jesus, nunca tinha visto ele. Então não exija da igreja perfeição, porque ela nunca será perfeita. Só quando ele se manifestar, ele se revelar, a Bíblia diz que quando ele se revelar, nós seremos semelhantes a ele. Outro dia eu ouvi alguém fazendo uma observação, e eu achei interessante. Era um cidadão que dizia que já tinha vivido com 10 mulheres. Eu não sei, acho que foi até o pastor Cândido que o rapaz estava comentando essa história. E ele disse que já tinha vivido com 10 mulheres e nenhuma prestou. O pastor Cândido tinha uma certa aproximação com o cidadão. Disse: rapaz, me desculpe lhe dizer, quem não presta é você. Você viveu com 10 e nenhuma prestou? Não, tem alguma coisa errada.
Não só mulher que não presta, quem não presta é você, porque não é possível. Você está entendendo onde eu quero chegar, mãe? Porque quando a pessoa está doente, com fastio, você pode trazer para ela toda a comida, a melhor comida que for, vai amargar. Mas o problema não está na comida, está no paladar dela, está no fastio dela. Então, quando nós estamos com fastio, irmãos, aleluia, nada presta. Você chega na igreja, o cantor não presta, o pregador não presta, o grupo não presta, as senhoras não prestam, os obreiros não prestam, os músicos não prestam, nada presta. Então o problema não está na igreja, pelo amor de Jesus, a gente tem que entender isso. Porque uma pessoa com saúde, eu já disse aqui algumas vezes, tenho que repetir, uma pessoa com saúde, mano, você faz um tacho de 40, não escalda nem o charque. Na verdade você faz o 40 na água que o charque foi escaldado, aleluia. Aquele pedaço de charque gordo, aquela banha amarela, o camarada se senta na cabeça da mesa, não pega nem o prato, traz na caçarola mesmo, aleluia, pega um caneco de 1 litro, enche de café até a tampa, glória a Deus, coloca 6 colheres de açúcar, fica doce que só mel cabaú, aleluia, passa 20 minutos, come a caçarola de 40 todinho, rasga o charque no dente, chega, desce a gordura pelo canto da boca, pega o canecão de café, dá um arroto gordo e vai para fora, abre a janela, abre os braços assim e diz: eita, como Jesus é bom. É quem tem saúde, irmãos. Agora, quando a gente não tem saúde, nada presta para a gente, nada tem sabor, tudo é ruim. Veja, eu falei que o mesmo jovem que olhando para ele via o semblante de Cristo, tempos depois via-se o semblante de Judas. Eu tenho que ter essa consciência que se eu não for vigilante, cuidadoso, eu posso perder as características espirituais, as características de Cristo e passar a ter características do inimigo, e eu não quero isso. Mas a advertência de Jesus foi: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você abandonou, você desprezou, você rejeitou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão brevemente eu virei a ti e removerei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O grande problema do ser humano é quando ele perde como é que eu posso dizer, a capacidade de se arrepender. O grande problema da humanidade é quando falta sobre ele a capacidade de arrependimento. Existe um sentimento que parece ser arrependimento, mas não é arrependimento. Alguém disse que isso aconteceu no ano de 2001, 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas dos Estados Unidos foram atingidas por 2 aviões, por 2 suicidas treinados por Bin Laden, e milhares de pessoas morreram.
nos dias posteriores àquele acontecimento, as igrejas americanas, as igrejas evangélicas americanas, não cabiam mais ninguém. Ficaram cheias, abarrotadas, entupidas de gente. Mas o que foi aquilo? Arrependimento? Não, remorso e medo. Remorso e medo. Não era um arrependimento genuíno, era remorso, era medo. Mas a exigência do Evangelho é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Glória a Jesus. Meus amados, por que é que eu trago esse esclarecimento, essa noção para os amados irmãos? Eu quero treinar os irmãos, ou pelo menos despertar os irmãos, conscientizando-os a entender o desenvolver da obra. Lembre-se de uma coisa, guarde isso que eu vou falar: nunca a igreja vai se adaptar a mim e a você. Sou eu e você que precisa se adaptar à igreja. Não é a palavra que vai se adaptar a mim e a você. Sou eu e você quem tem que se esforçar para se adaptar à palavra. Não é o céu ou os céus que vai se adaptar a mim e a você. Sou eu e você que tem que se adaptar aos céus. A igreja não foi criada para se conformar à minha vontade. Sou eu quem tenho que me conformar à vontade da igreja. A palavra não foi escrita para se conformar à minha vontade. Sou eu quem tenho que me conformar à vontade da palavra. Deus não existe para se conformar à minha vontade. Sou eu que tenho que me conformar à vontade de Deus. A palavra, ela não foi escrita para satisfazer os nossos prazeres ou as nossas vontades, não. Somos nós que temos que satisfazer a vontade da palavra. A igreja não vai viver conforme a minha vontade, ela vai viver conforme a vontade da palavra. A igreja não vai viver conforme o meu querer, vai viver conforme o querer de Deus. Deus, ele tem particularidade com as pessoas, sabia disso? Sabia que Deus tem particularidade com algumas pessoas? Então eu e você não podemos censurar o trabalhar de Deus na vida de fulano ou de Beltrano. Pode ser um particular de Deus com ele. Não, eu não posso impor aquilo que eu acho certo, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho correto. Não, eu não posso tentar adaptar a igreja aos meus prazeres, as minhas vontades, mesmo não, como é que eu posso dizer, sendo tão favorável, se eu posso assim dizer, eu tenho que entender que a igreja precisa andar de conformidade à palavra de Deus. Se está na Bíblia, então nós vamos cumprir, irmãos. Se está na palavra, nós vamos obedecer. Normalmente as pessoas costumam perguntar se alguma coisa está na Bíblia, coisas da modernidade. Por que é que não está na Bíblia? Não está na Bíblia porque na época não existia. No entanto, quando a Bíblia ela quer mostrar que alguma coisa que nela
não está registrada, porque não existia na época, mas não é agradável a Deus, a Bíblia diz assim: olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então o assunto que você tentar colocar em pauta, a Bíblia vai tratar. A Bíblia fala sobre comida. A Bíblia fala sobre comida. A Bíblia fala sobre veste. A Bíblia fala sobre veste, irmãos. Desde o início, quando Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto, ficaram desnudos e fizeram aventais de figueira para cobrir a sua nudez. Quando Deus chegou lá, Deus desaprovou aquela roupa. Tá boa não combina com crente não dá certo não, vou trocar esse negócio aqui. Vamos fazer uma roupa de crente para vocês. Está na Bíblia. A Bíblia diz que a mulher santa não usa joias. Está escrito na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. A mulher santa não se preocupa em vestidos despendiciosos ou caros, nem joias, nem até frisado de cabelo. Está na Bíblia. A Bíblia diz que é pecado o casal de namorado ter relação sexual antes do casamento. Está na Bíblia, é fornicação. E a Bíblia diz que o fornicário não entra no reino dos céus. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o homem é para casar com uma mulher, não é com duas, nem com três, nem com quatro. É uma esposa ou um esposo, se for mulher. Está na Bíblia. Pastor, e uma pingazinha, pode beber? Porque eu vi lá na Bíblia que Jesus mesmo tomava vinho. Aí tu pensa que é esse vinho fermentado aí, vinho alcoólico. Naquele tempo não existia diferença, irmão. O suco que a gente chama hoje suco de uva, eles davam o nome de vinho, era a mesma coisa. Não tinha o nome suco para a época, era o vinho. Não, pastor, mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo tomar um pouquinho de vinho também. Está na Bíblia. Por causa das enfermidades. Está escrito. Está na Bíblia. Mas aí era no sentido medicinal. Está na Bíblia. A Bíblia fala contra a avareza, fala contra a soberba, fala contra o orgulho, fala contra o pecado. E eu já defini aqui o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz que desagrada a vontade de Deus. Então a igreja, queridos irmãos, ela é humana. Alguém disse que ela é demasiadamente humana. Por isso você nunca, presta atenção no que eu vou falar, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Nunca se encontrará na terra uma igreja perfeita, nunca. O que na verdade embeleza a igreja e glorifica o nome do Eterno, o nome do Criador, é exatamente o fato dele pegar homens e mulheres fracos, pós-cinza, cheios de defeito, cheios de mau costume, cheios de pecado, e transformá-los na sua igreja. É aqui onde está a grandeza do reino de Deus. Glória a Deus. Então a minha dica, minha orientação, meu conselho, se você é uma pessoa que tem virtudes, se você é uma pessoa que tem talentos,
dons, uma capacidade fora do comum. Se você é acima da média, se você está na classe do que são mais fortes, que eu já falei aqui, repito, Romanos 15, você que é forte, suporte a fraqueza do fraco. Então, se você entende que Deus lhe deu uma estrutura melhor, uma estrutura maior, uma capacidade além dos demais, não despreze aqueles que são fracos e pequenos, não os abandone, não, Deus me deu uma capacidade superior aos demais, então eu sou melhor do que esse, eu não posso andar com esses, eu tenho que me afastar deles. Não, se Deus lhe deu uma capacidade, se Deus lhe deu um dom, uma condição, então ajuda aquele que é mais fraco do que você, socorra aquele que é mais fraco do que você, não despreze, não entregue à morte, não entregue ao inimigo, mas socorra. Não, eu gosto das coisas certas, das coisas corretas, das coisas honestas, das coisas puras, das coisas santas, e esses irmãos não estão sendo tão puros, não estão sendo tão honestos, não estão sendo tão santos, não estão sendo tão obedientes, não estão sendo tão fiéis. Não, vá ajudá-los, irmão, a ser mais obediente, ajude ele a ser mais fiel, ajude ele a ser mais temente, ajude ele a buscar a santidade. Deus não lhe deu uma capacidade, não mostrou para você como é que se faz para ser mais santo, para ser mais obediente, mais fiel. Então vá, use isso e ajude o seu irmão para ele ser mais santo, mais fiel e mais obediente. Se Deus lhe deu um dom, a capacidade, irmão, é para ajudar o seu irmão, é para socorrer o seu irmão. Não pode haver ninguém mais forte do que Jesus, mais poderoso do que Jesus, mais santo do que Jesus na terra, mais fiel do que Jesus, mais obediente. Não pode haver. Porém, o homem santo, justo, puro, fiel, era censurado, porque ele procurava exatamente os pecadores. Teve um dia que ele entrou na casa de um rapaz chamado Simão. Simão convidou para ele ir até lá, dar uma aula, almoçar com eles. Quando Jesus estava lá, entrou uma mulher, se prostrou nos pés de Jesus, começou a chorar sobre os pés dele, derramou um unguento sobre a sua cabeça, enxugava os pés dele com o cabelo. Aí o Simão fez um julgamento de Jesus. Simão disse assim: este homem não é profeta. Simão fez o julgamento de Jesus. Simão olhou para Jesus e disse assim, preste atenção: este homem não é profeta. Não é. Simão disse: se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando nele é uma pecadora. Por quê? Porque os profetas da época de Jesus, os fariseus e saduceus, não queriam que os impuros tocassem nele, os pecadores tocassem nele. Eles andavam: fique lá, você é sujo, você é impuro, você é infiel, você é nojento, você é podre, fique lá. Aí Jesus vem e quebra esse protocolo e entra na casa do pecador, do publicano, do adúltero, aleluia, e vai lá. Aí quando alguém questiona, a resposta dele é a seguinte: os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A missão que o Pai me deu
foi curar os doentes, espiritualmente falando, foi restaurar o pecador, foi buscar o perdido. Então, se Deus mostrou para mim o caminho, por que é que eu estou desprezando quem eu acho que está perdido, se eu sei qual é o caminho? Então, se eu sei qual é o caminho, irmão, eu devo buscar o perdido para o caminho. Se Deus me mostrou o caminho, então eu vou atrás do perdido para mostrar o caminho para ele. Não dizer que morra para lá, não está no caminho porque não quer. Ora, ele pode não estar porque está perdido e precisa de uma mão amiga. Então Deus, ele pode estar lhe dando uma capacidade, está lhe dando um talento, está lhe dando uma estrutura para você socorrer aquele que possivelmente está sem rumo, está sem direção. Você que é forte, suporta o fraco. Você que tem mais raiz, mais estrutura, mais alicerce, suporta o fraco. Você que consegue resistir mais à tentação, aos desejos da carne e consegue permanecer de pé, suporta o fraco. Converse com ele, oriente a ele, aconselhe a ele. Olha, mulher, eu fiz assim e deu certo na minha vida. Eu orei assim, Deus me abençoou. Eu fiz esse jejum, Deus me deu vitória. Eu estava sempre na igreja, Deus me sustentou. Talvez você nunca viu alguém em desespero, alguém em lágrimas, alguém chorando e dizendo: ô irmão, eu tento, mas não consigo. Eu quero ser fiel, mas não consigo. Eu não consigo resistir o desejo, eu não consigo me libertar. Aí eu e você vai dizer: é porque não quer, é porque é fraco, é porque é mole. Não, irmãos. Primeiro, dê graças a Deus por não ser você. Dê graças a Deus. Deus, muito obrigado. É a primeira coisa que você tem que fazer. Muito obrigado por não ser eu que estou naquela prisão, naquela cadeia, naquele vício, passando aquela vergonha, aquele vexame e aquela derrota. Muito obrigado. Sabe o que é que a Bíblia diz, irmão? Você que está em pé, cuide para não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque ninguém, meu irmão, ninguém acha bom ser humilhado. Ninguém acha bom ser fracassado. Ninguém se sente feliz em ser derrotado. Ninguém, em sã consciência, que conhece a palavra, que um dia recebeu a presença, vê você vindo para a igreja arrumado, cheiroso, alinhado, aquele salto alto bonito, aquele vestido brilhoso, aí vê você vindo para a igreja e ele lá, na esquina, uma garrafa de pitu de lado, uma sardinha coqueiro aberta, ou 5 caju, 2 amarelos e 3 vermelhos. Às vezes no sol quente, suado, fedorento, desempregado, faltando comida em casa, a esposa querendo ir embora, tudo de perna para o ar. Aí ele diz: quando eu estava na igreja, não era rico, mas todo domingo, dia de culto, eu estava bonito, alinhado e cheiroso para ir para o culto. Os vizinhos me respeitavam. Meu esposo, a minha esposa, me valorizava. Mas agora estou aqui.
Ele pode até fazer transparecer que está feliz, irmão, mas só Ele e Deus sabe como está por dentro. Por quê? Porque a consciência vai fazer ele entender, trazer à memória o entendimento de que se a trombeta tocar e ele estiver sem Cristo, ele vai para o fogo. Ó, eu estou dizendo que a igreja, ela não é perfeita. Ela é cheia de defeitos. Nós nunca iremos achar uma igreja perfeita. Então você não pode querer, por exemplo, sair da igreja porque você acha que ela não é perfeita. Você pode até sair da igreja por outra razão. Eu já fiz parte de outro ministério e teve alguns problemas que eu acabei viajando para outro estado, estado do Espírito Santo. Passei 7 meses lá, decidimos voltar e, com a ajuda de Deus e dos irmãos, começar este ministério. Nesse ministério, quando o pastor João Vianney faleceu, que era o vice-presidente de Madureira, e eu fui para o sepultamento dele, já estava mais de 2 anos fora de Madureira, não tinha nenhum contato com os pastores de lá. O pastor presidente me chamou para conversar e fez a proposta para eu voltar. Eu falei com alguns irmãos aqui, Messias e Maceió, e fiquei, volto, não volto. Acabei não indo. Outro dia eu fui pregar em Atalaia, Assembleia de Deus da Missão, pastor Josias Emílio, que foi pastor aqui em Messias. Como é que você está, pastor? Como é que está? Estou bem, estou seguindo devagarzinho. Ó, no mês tal, o presidente do ministério aqui da Assembleia de Deus da Missão, eu vou estar reinaugurando aqui. Vem aqui, rapaz, para eu lhe apresentar ele. E eu fiquei balançado para ir, acabei não indo. Quando voltei do estado do Espírito Santo, fiquei em Maceió, depois vim para cá, e foi aquela luta, bati aquele vazio dentro da alma, e eu digo, não vou voltar para Maceió de novo. Aí de repente eu digo, não tenho que me sustentar aqui. Porque nós passamos por essas fases, irmãos. Mas sabe qual era o meu medo? Era eu de repente retornar para Madureira, não me sentir mais bem lá, aí de repente ir para outro lugar, também não me adaptar, e tentar voltar para aqui, tentar ir para ali, tentar para lá. Depois você fica à toa, irmãos. Depois você fica à toa. E eu sou muito observador nessas coisas. Preste atenção no que eu vou falar, irmãos. A mensagem está sendo muito simples, mas eu acredito que o efeito vai ser forte, vai ser poderoso. Ó, eu sou observador, e eu já observei que pessoas que mudam muito de trabalho, passa 2 meses numa empresa, 3 meses em outra, 1 mês em outra, 6 meses aqui, 6 meses acolá. Pessoas que mudam muito de cidade. Uma hora está numa cidade, uma hora está em outra, uma hora está no estado, uma hora está em outra. Eu sou observador. Às vezes pessoas que mudam até de casa, mudam muito de casa. Eu mudo porque às vezes é o jeito, eu não gosto não de me mudar. Mas tem pessoas que passam 6 meses no canto, 3 meses no outro, e vai para aqui, vai para lá. Quem mora de aluguel, às vezes quem tem até casa própria, troca a casa aqui, vai acolá, vende aqui, compra acolá. Eu sou observador. Da mesma forma, às vezes cria esse hábito dentro da igreja. Uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está acolá, uma hora está mais na frente. Não vou generalizar, mas se você observar, essas pessoas que mudam muito de emprego, mudam muito de casa, mudam muito de cidade, mudam muito de igreja, também mudam muito de mulher, mudam muito de marido. Pode observar. Se você fizer uma análise, você vai ver que acontece assim. Porque eu sou observador. Eu não observo para criticar, não observo para censurar, não observo para apontar. Eu observo para não entrar por aquele caminho, para não cometer aquele erro. Aí eu digo, rapaz, quem faz muito assim, quem muda muito, acaba criando um hábito complicado. E eu não quero isso para mim. Aí você pode ver que quando o homem ele é muito tempo numa empresa, quando ele casa é o mesmo jeito. Dificilmente ele vai se separar. Pode acontecer, mas não é 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes não. Que nem o camarada que tinha morado com 10.
porque tem aquela estrutura. Pode ver pessoas que, quando trabalham numa empresa e passa 5, 10, 15, 20 anos, às vezes na mesma empresa, pode ver, essa pessoa, ele também é um bom dono de casa, é uma boa dona de casa. Da mesma forma, quando você vê pessoas que são alicerçadas naquela igreja, firmes naquela igreja, quando ele casa, ele vai ter a mesma característica, porque está na natureza dele. Ele não gosta de estar trocando assim e tal, não. Por essa razão, eu quis trazer essa reflexão para os amados irmãos. Cuidado, sejam cautelosos, sejam amadurecidos, sejam conscientes. Cuidado não mudar a sua percepção de evangelho, a sua firmeza no evangelho, porque a denúncia que Jesus fez para a igreja de Éfeso foi a seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor é o que? Um sentimento ou uma pessoa? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se deixou o sentimento, continuou com uma pessoa, mas sem amar. Se é o sentimento, o amor, continua com a pessoa, mas sem amar. Perdesse o teu primeiro amor. Se é a pessoa não quer mais Jesus. Deixou Jesus, abandonou Jesus, não quer mais saber de Jesus, tanto que tem uma igreja aqui na relação das 7 que colocou Jesus para fora e Jesus ficou: eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Estava fora, porque mesmo sendo colocado para fora, Jesus insistia, querendo retornar. Porque mesmo quando nós, irmão, desprezamos Jesus, abandonamos Jesus, rejeitamos Jesus, Ele continua insistindo para que a gente lhe dê permissão para Ele voltar, para Ele se apossar, para Ele se entronizar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí Ele dá uma receita: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu cantinheiro, se você não se arrepender. Ou seja, Jesus Cristo bate na porta, insiste para voltar, mas tem um limite. Quando esse limite chegar, Ele vai vir até você e vai tirar do seu lugar o seu candeeiro, a sua luz, o seu brilho. Ou seja, você vai perder o seu lugar e outro vai se apossar, ser colocado no seu lugar. Mas o lugar não fica vazio, o lugar não fica ao léu, alguém irá ocupar o seu lugar. Por isso está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Por alguns momentos na minha infância da fé, eu pensava que quem tomava a coroa era Satanás, ó. Na minha incipiência, na minha infantilidade espiritual, de conhecimento, eu achava que quem tomava a coroa era Satanás. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí depois eu disse: espera aí, mas Satanás não pode ficar com coroa de crente nenhum. Deus não dá esse direito a Satanás. Ele não pode ficar com a coroa de nenhum crente. Quem fica com a coroa é outro crente. Lembra daquela história que aconteceu na Rússia? Rússia é cortina de ferro, é comunismo lá. Lá você não pode pregar evangelho. E quando se pregava escondido debaixo dos túneis, nas galerias lá de esgoto. E quando iam batizar os irmãos, eram de madrugada.
Lá é grau abaixo de zero, os rios congelam. E quando foi o dia, os pastores pegaram 5 irmãos e foram batizados de madrugada, para a KGB, que é a polícia secreta da Rússia, não saber, porque se visse, eles matavam, não prendiam não, matavam. E eles foram, a KGB percebeu e saiu atrás, investigando de longe, sem eles verem. Chegaram na beira do rio, fizeram 5 buracos no gelo, para batizar os irmãos, e era coisa rápida, por causa do frio, por causa de não serem pegos. Quando eles estavam prontos para serem batizados, fizeram a profissão de fé e a declaração de descer as águas, a polícia chegou. O que é que está acontecendo aí? Não, mas é porque a gente está... Não, eu já sei o que é que está acontecendo. Vocês são cristãos, vocês estão aqui para serem batizados, e a gente não vai pedir ninguém de ser batizado. Vocês podem se batizar, fica à vontade, nós vamos ficar aqui esperando vocês fazerem o batismo, tranquilo, ninguém vai pedir, pode fazer o batismo, sabendo que depois do batismo nós vamos matar todo mundo, mas pode batizar. Agora também, se você desistir do batismo, você pode ir para casa vivo. Agora pode se batizar, agora depois do batismo, vou matar todo mundo. Pode batizar. Os 5 ficaram parados, estáticos, suspensos, sem saber o que fazer. Aí a história diz que um deles desistiu. Um deles, não, muito jovem, querendo casar ainda, não quero não, eu desisto, eu nego esse Jesus. Quando ele negou, um dos soldados da KGB viu quando 5 coroas desceu do céu e pousou na cabeça de tudinho, pousou na cabeça dos 4 e uma ficou flutuando. As 4 pousaram na cabeça, ninguém viu, mas o soldado viu, o soldado da KGB viu. Quando as 5 coroas desceu, as 4 pousaram e uma ficou lá flutuando. Quando ele viu a coroa, irmãos, ele disse que nunca viu uma coroa semelhante àquela. Uma coroa tão bonita. Sabe o que ele fez? Ele pegou na farda da KGB e rasgou assim, ó, os botões para todo lado. Se quiserem me matar, me matem, mas aquela coroa é minha e ninguém toma. Guarda o que tens, para que ninguém, não é Satanás não, irmãos. Não vai ficar no céu nenhuma coroa sem cabeça para ser posta. Todas as coroas vai ter uma cabeça. Se eu não cuidar da minha, alguém vai lá e vai receber a coroa no meu lugar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, senão eu vou vir a ti e vou tirar do seu lugar o seu candeeiro, se você não se arrepender. Há tempo ainda, minha irmã, há tempo ainda, meu irmão. Há tempo de pedir perdão, há tempo de se converter, há tempo de se consertar, há tempo de santificar, há tempo de buscar a Deus, porque a porta da graça ainda está aberta, ainda tem tempo. Arrepende-te enquanto há tempo, louvado seja Deus. Fique de pé, por gentileza.